Vamos estimular o governo a tornar públicas informações que hoje não são públicas e vamos estimular a sociedade também a exigir mais ação do governo e não ficar paralisada com esse sentimento de que nada pode fazer. Deputado Tarcísio Zimmermann, qual é o objetivo da CPI do parcelamento? O objetivo é investigar as contas públicas. Nós entendemos de que estes parcelamentos sucessivos e cada vez mais gravosos aos servidores, eles são injustificáveis. Os dados que nós temos dizem que não teria por que o Estado fazer impor esse sacrifício aos servidores. Então a ideia é investigar as contas públicas, apurar se o Estado efetivamente está dando prioridade ao pagamento de salários. Quais são os dados que levam a oposição a acreditar que o Estado não está priorizando o pagamento de salários dos servidores? Vários dados. Tem o dado da receita do ICMS, não é verdade que a receita tenha caído. Ela, na verdade, cresceu pouco, mas cresceu. Os dados que mostram que o governo Sartori, apesar de não dispor de tanto recurso de depósitos judiciais e caixa único, mas ele tem uma vantagem que nenhum outro governo teve, que é o não pagamento de parcela significativa da dívida com a União. Só no ano de 2016 isso representou 2 bilhões de reais. E o dado mais importante, quer dizer, historicamente o Estado do Rio Grande do Sul, ele compromete no pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas algo como 73% da sua receita corrente líquida. Esse é o percentual que o Estado comprometeu em 2016. Menos do que em 2015, menos do que em 2014. E 2016 foi o pior ano do parcelamento. Deputado, e quais serão os dados que serão avaliados na CPI? Quais são os dados que vocês querem que o governo traga e apresente para a Assembleia? São os dados, vamos dizer assim, da movimentação financeira do Estado. Nós, desde o início, dissemos sempre que é difícil governar o Rio Grande do Sul, que há necessidade de um governo muito ativo, né, no sentido de mobilizar todos os recursos possíveis para fazer frente aos seus compromissos. Mas o que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul é uma coisa surpreendente. Nós vemos um Estado que não paga salários, mas não está em pé de guerra no combate à sonegação, não está em pé de guerra para cobrar aqueles que não pagam os impostos, não está em pé de guerra para cobrar do governo federal as suas responsabilidades no ressarcimento daquilo que o Estado perdeu pela Lei Candir. Então, nós vamos trabalhar tanto os dados da receita do Estado, tanto quanto aquilo que o Estado está deixando de fazer, que ele deveria fazer e não faz, no esforço de melhoria das suas receitas. E, deputado, por que só agora, depois de 21 meses de parcelamento, essa CPI? Eu acho que todos nós ficamos chocados no final do mês de agosto. De repente tu vai tendo uma certa rotina assim, de parcelamentos, mas o mês de agosto chocou a todos nós. O Estado que paga R$350 a seus servidores é um Estado que não trata com respeito os seus servidores e não trata com respeito a população que necessita desses servidores. Nós precisamos dos professores para que nossos filhos tenham aula, nós precisamos dos trabalhadores da segurança pública para que nós tenhamos proteção. Ora, quando o Estado age desta forma desrespeitosa, pagando R$350 no final do mês, ele meio que desencadeia um tipo de um sentimento, opa, passou do ponto. Foi isso que mais ou menos aconteceu com as nossas bancadas, as bancadas do PT, do PSOL e do PCdoB. Nós achamos que eles passaram do ponto e, bom, a nossa reação também tem que ser proporcional. É possível alcançar algo que seja mais do que apenas um movimento político? Eu tenho dito assim de que quem deveria ter o maior interesse, inclusive, em esclarecer todos esses pontos é o próprio governo. Eu penso que nós devemos, fazer um bom debate na CPI, apurar bem esses dados todos, a CPI ser um instrumento que estimule o governo a se mexer mais. Não é razoável um governo de Estado, depois de no 33º mês do seu governo, ele dizer que descobriu uma brecha legal para pagar primeiro
aqueles que ganham menos. Isso não é razoável. 33 meses depois, não é mais tempo. Então, eu acho que nós vamos estimular o governo a agir de forma mais resoluta, né? Vamos estimular o governo a tornar públicas informações que hoje não são públicas e vamos estimular a sociedade também a exigir mais ação do governo e não ficar paralisada com esse sentimento de que nada pode fazer. Porque eu acho, no fundo, todo esse parcelamento que o Sartori impõe aos servidores é meio que um recado para a sociedade. Não adianta pedir estrada, não adianta pedir escola, não adianta pedir segurança, porque eu não estou nem pagando o salário dos servidores. Ora, o Estado do Rio Grande do Sul, em condições mais difíceis, pagava os salários antes. Então, eu acho que nós temos que exigir mais do governo Sartori.